gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um CR Casa. Nós estamos numa série de mensagens chamada Você Já Se Perguntou Por Quê? E o tema da mensagem dessa semana foi: por que devo confiar em Deus? Eu sei que muitas vezes pode parecer uma pergunta forte, mas por que realmente devemos confiar em Deus? E nós utilizamos uma passagem aqui que eu quero já abrir para que você leia em grupo, que é Marcos capítulo 9, do versículo 14 ao 27, e você vai ler agora junto com o seu grupo. Bom, uma coisa que nós falamos aqui nessa semana, e aqui nós tivemos uma introdução falando um pouco sobre batalha, porque nós já percebemos que muitas vezes, talvez você já percebeu isso também, que a vida, ela é uma batalha assim longa em andamento, né? Até eu usei aqui uma expressão de um pastor, que ele disse uma vez que ou você está no meio de uma batalha, ou você está saindo de uma batalha, ou você está prestes a entrar em uma batalha. Não sei qual é o momento seu aí, mas provavelmente em algum desses momentos nós nos encaixamos. Então, nós falamos sobre alguns sentimentos que nós lutamos, algumas coisas que nós muitas vezes passamos pela nossa vida. Por exemplo, muitas vezes nós estamos lutando para pagar as contas, estamos lutando para superar um vício, lutamos para superar uma depressão, ou até mesmo para poder manter o casamento, enfim, várias coisas, né, que nós podemos estar nos
desgastando e lutando durante esses dias. E aqui nós lembramos do Salmo 20, quando Davi ele está realmente indo para uma batalha, ele está se preparando para uma batalha, e aqui ele utiliza um versículo muito interessante, em Salmo capítulo 20, versículo 7, e ele diz algo que pode ser as nossas orações, pode fazer parte do nosso dia a dia. Ele diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E aqui eu fiz uma reflexão nessa mensagem que muitas vezes eu me sinto parte do alguns. Eu me sinto parte desses que muitas vezes confiam nas coisas que nós podemos ver. E de fato você não é diferente de mim. Você também muitas vezes acaba confiando naquilo que nós vemos, naquilo que nós podemos ver, naquilo que você pode ver, do que confiar naquele Deus ao qual nós não podemos ver. E muitas vezes nós acabamos nos envolvendo nesse contexto de vida e esquecemos que Deus está cuidando de nós em todos os momentos. Nós confiamos no nosso conhecimento, nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos no dinheiro que nós temos no banco, nós confiamos na ilusão de que temos controle em alguma coisa da vida. Então, eu sei que muitas vezes nós fazemos parte desse alguns aqui. E nós vemos Davi fazendo essa reflexão no capítulo 20, mas quando nós olhamos para o capítulo 13, nós vemos um outro Davi, um Davi que se parece muitas vezes conosco, e um Davi que ele faz a seguinte pergunta no capítulo 13, no versículo 1 ao 4, ele diz: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? E ele vai dizendo outras coisas aqui, ele diz: até quando terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. E ele finaliza essa parte aqui, até o versículo 4, dizendo: os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Então aqui nós fizemos uma reflexão sobre que Davi ele reflete um pouco daquilo que nós falamos nos dias atuais também. E então fizemos a seguinte pergunta: o que fazer no meio de tudo isso, quando as coisas no nosso decorrer de vida, elas não aconteceram ainda? Quando nós sonhamos coisas, e eu dei um exemplo sobre a nossa igreja, sobre esse avanço, sobre essa nova fase, os desafios e as lutas que estamos enfrentando. Então, o que nós fazemos no meio de tudo isso? E aqui nós colocamos 3 pontos principais dessa mensagem, que você pode guardar isso, caso você não entenda absolutamente nada do que eu estou falando em Serra e Casa. Você questiona, você ora e você se rende. Você questiona, ou seja, você pergunta, né? Você ora e você se rende. Então nós colocamos aqui que Deus ele pode lidar com as nossas perguntas. E nós colocamos aqui o exemplo de Davi, que ele faz questionamentos diante de Deus. E nós entendemos aqui que nós estamos muito mais perto de Deus quando nós fazemos perguntas a Ele, quando nós questionamos, do que quando nós pensamos que temos todas as respostas. E aqui eu quero colocar uma pergunta para você. Como você lida com as suas dúvidas? Como você lida com as suas dúvidas diante de Deus? Você é alguém que leva as perguntas a Deus? Você é alguém que questiona Deus? E eu sei que você pode estar em crise nesse momento, meio chacoalhado, dizendo tipo, não podemos questionar a Deus, não podemos perguntar nada a Ele. Não, podemos. Davi, ele faz isso. Essa passagem que nós lemos de Marcos capítulo 9, nós vemos esse pai ali dizendo, se o Senhor pode, se pode fazer alguma coisa, faça. Então a minha pergunta aqui é, como você lida com as suas dúvidas diante de Deus? Bom, voltando aqui, nós guardamos uma coisa aqui foi uma frase que nós guardamos muito interessante, que é, Deus prefere que você corra para Ele com as suas perguntas, do que você corra dele com as suas dúvidas. Então isso é uma reflexão que nós podemos trazer para essa primeira pergunta. Então, primeiro ponto, nós perguntamos, nós questionamos. Segundo ponto, nós oramos, você ora. E aqui nós colocamos essa passagem de Marcos 9, que foi a base aqui para essa mensagem. Nós vemos esse pai dizendo, se podes, faça alguma coisa. E Jesus ele responde aqui no versículo 23, se podes, tudo é possível para aquele que crê.
É como se Jesus estivesse dizendo, meu, sério mesmo, cara? Sério mesmo que você está dizendo, se eu posso todas as coisas. Eu posso fazer o que você quiser, né? Tudo é possível aquele que crê. Então esse pai, olha só que interessante aqui, essa oração que ele faz aqui. Eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade. E aqui traz uma reflexão para a gente interessante, porque esse pai está lutando, é por isso que ele está pedindo, me ajuda. Ele quer acreditar, ele está meio que acreditando, ele sabe que Jesus pode fazer, mas ele está meio assim, mas ele se rende ali, ele diz, me ajuda a confiar. Então, surge aqui uma reflexão para nós. O que nós fazemos quando nós achamos difícil confiar num Deus que nós não podemos ver? E aqui eu quero colocar uma segunda pergunta para você. Como você enfrenta um problema que você não entende? Como você enfrenta um problema que você olha e você... Eu não sei por que isso está acontecendo, eu não sei por que as coisas aconteceram nesse momento. Como você enfrenta um problema que você não entende? Responda em grupo agora. Bom, então aqui nós falamos que o primeiro ponto, nós questionamos, perguntamos, o segundo nós oramos. E então nós chegamos nesse último ponto agora, que é você se rende. Você se entrega a Ele. E então nós podemos pensar que se render aqui soa como desistir. Do tipo, eu me rendo, como nós brincávamos no passado de polícia e ladrão, e então a polícia apontava a arma e nós, não, eu me rendo, e aí você perdeu o jogo. Não, não é sobre isso, porque aqui rendição significa, e nós entendemos aqui que à medida que você cresce com a sua fé, você escolhe confiar em Deus, mesmo quando você não entende. Você escolhe confiar em Deus, mesmo quando você não entende. E aqui lembramos de Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, que diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aqui me chamou a atenção essa parte, não se apoie no seu próprio entendimento. E talvez fique uma pergunta, por que não podemos apoiar naquilo que nós pensamos, que nós cremos? Porque o nosso entendimento é limitado. O meu entendimento, o meu intelecto, o seu intelecto é limitado. Nós fizemos uma pergunta aqui, nesse momento brincamos um pouco na celebração com os homens, dizendo, você já fez algo que você tinha certeza que era uma boa ideia e não foi tão bom assim? E muitos começaram a rir, porque lembraram de repente daquele conserto do carro, do tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Ou aquele atalho que pegou, de repente, não, eu não vou pagar esse pedágio tão caro. E pegou um atalho e não foi tão bom assim. Ou aquele conserto, aquela compra que eu tenho certeza que esse produto é bom. E nós lembramos também das mulheres, de repente numa receita, numa comida que estava fazendo para casa. Eu não vou fazer a receita do jeito que eu vi lá na internet. Eu vou colocar um pouquinho mais de algo. E de repente aquela receita não foi tão boa assim. Porque nós nos apoiamos naquilo que nós pensamos. E a nossa compreensão é limitada. Deus está nos dizendo aqui, não se apoie no que é limitado. Ou seja, Deus está nos ensinando a confiar nele. Deus está ensinando a nós colocarmos os nossos corações nele. Deus está nos ensinando a colocar a nossa fé nele, não aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos é limitado, mas nesse Deus ao qual nós não vemos, mas esse Deus que cuida de nós todos os dias. E aqui nós entendemos que a palavra confiança aqui significa o quê? Deitar-se de bruço diante de Deus, significa esticar-se, é como se fosse um servo esperando pelo comando do mestre. Ou seja, quando nós confiamos, quando verdadeiramente nós confiamos, nós nos rendemos à vontade do Mestre. E nós lembramos aqui um pouco da passagem de Jesus, quando Jesus se prostra com o rosto em terra, e ele ora, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor deseja, como tu queres. Então nós lembramos aqui que Jesus foi à cruz, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. 3 dias depois a pedra estava removida, ele já não estava mais lá, ele tinha derrotado a morte, ele derrotou o inferno, ele limpou os nossos pecados. Jesus se rendeu, ele orou, ele também questionou, mas no final ele cumpriu o propósito. E aqui nós lembramos de algo sobre essa questão de confiança, que mesmo que nós não entendamos o plano, nós confiamos em um Deus que tem um propósito. Eu não sei como você está hoje aí. Eu não sei como você está hoje, talvez hoje você está visitando pela primeira vez, talvez hoje você já é da casa, talvez hoje você seja o líder desse casa. Eu não sei como você está,
mas eu sei que Deus quer te tocar através da oração. O que eu quero convidar você nesse momento, junto aos líderes, é que você possa ter um tempo de oração. E se você se sentir à vontade nesse momento, eu quero convidar você a se abrir com um grupo. São pessoas que estão aí, que confiam, que você pode confiar e que estão dispostas a orar com você. Se nesse momento o Espírito Santo te impulsiona a abrir o seu coração, talvez a confessar algo, ou simplesmente contar, olha, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa ajuda, eu preciso me render nesse dia. Eu convido você a fazer isso em grupo. E eu convido os líderes, os nossos facilitadores, a ajudar nesse momento, para que nós tenhamos um tempo de oração muito gostoso. Um tempo de cura, um tempo de uma experiência com Deus. E um tempo ao qual nós vamos sair depois para esse tempo de comunhão, de comes e bebes. Você vai poder aproveitar esse momento na presença de Deus. Sair mais leve, sair confiante que Deus cuida de nós. Porque então nós devemos confiar em Deus, porque Ele cuida de nós o tempo inteiro. Nossa mente, o nosso intelecto é limitado, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado em poder e graça, e Ele cuida de nós. Aproveite esse momento, se você puder e quiser, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo crie esse momento muito gostoso agora no CR Casa. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até mais.